quero fazer uma oração. Sempre antes da mensagem, nós fazemos uma oração. Mas eu quero convidar você para participar dessa oração. Como assim, pastor? Você vai apresentar a sua vida diante do Senhor. Apresentar a sua família diante do Senhor. Você pode ficar de pé, você pode ficar de joelho, você pode ficar sentado. A posição não importa. O que tem valor é como está o nosso coração diante do Senhor. Então você apresente aí a sua vida, apresente a sua família, apresente tudo aquilo que chega ao seu coração, apresente diante do Senhor. Nós temos um Deus que Ele é trino e uno, é o único Deus que existe, é o Deus Criador. Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas dificuldades, Ele sabe de todas as coisas. Ó Deus amado, estamos em Tua presença gloriosa, Senhor, rendendo graças ao Teu nome, por esse dia de vida, pelos livramentos, por todas as bênçãos derramadas. O Senhor sabe exatamente a situação de cada pessoa na face da terra. Isso significa, Pai, que o Senhor conhece a situação de cada pessoa que aqui está. Aqueles que estão conosco online, todos que estão apresentando a sua vida, a sua família. Nós cremos, Senhor, nós cremos que Jesus, Ele é o príncipe da paz, Ele é o nosso Salvador, e ali no Calvário Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades, e Ele se fez maldição por nós, para que pudéssemos receber da Tua justiça e santidade. Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos a todo e qualquer tipo de dificuldade de ordem financeira, emocional, espiritual, em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de dificuldade de ordem física. Pai amado, apresentamos tudo diante do Senhor, e somente o Senhor é aquele que tem poder para resolver todas as coisas, e nós cremos, Pai amado, o Senhor é o Deus que opera milagres, o Senhor é o Deus presente, o Senhor é o Deus que age, e o Senhor age todas as vezes com poder e grande glória. Pai querido, que a palavra que será ministrada nesse instante seja a palavra que vem do Teu coração para o nosso coração, que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado, pois é no nome de Jesus que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Você pode assentar. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Irmãos, com base do que o Senhor nos revela na sua palavra, através da sua palavra, nós cremos que o Senhor tem planos de bênçãos. O Senhor é aquele que provê a todas as nossas necessidades. Ele sabe daquilo que a gente ainda vai precisar no futuro, que a gente não tem a mínima ideia. Ele sabe exatamente do que nós estamos precisando hoje, agora. E o Espírito Santo é o Consolador. No próprio capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus faz a seguinte declaração: se eu vou para o Pai e vou clamar ao Pai para que envie um outro Consolador, com o objetivo de quê? Para que nós não estivéssemos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece contra, mesmo quando todas as portas parecem que foram fechadas, mesmo quando a gente não consegue ver a luz lá no final do túnel,
o Senhor, Ele diz: eu estou com você. Eu te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Aí Ele vai adiante, Ele vai dizendo: quando você passar pelas águas, elas não lhe afogarão. Quando vocês passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem mesmo a chama arderá em você. Olha só, porque eu sou o Senhor teu Deus. É esse Deus qual servimos. E Ele nos ensina que precisamos viver por fé. Viver por fé no Deus que pode todas as coisas. Viver por fé no Deus que não conhece impossíveis. O mensageiro em Cristo Jesus, nós somos mensageiros da paz. Nós proclamamos a paz, a verdadeira paz que vem do Senhor. E aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, no versículo 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Amém? Olha, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Amém? Eu posso dizer uma coisa, que nós nordestinos não temos medo. Não é verdade? É mesmo. Nós somos precavidos, nós temos cuidados. Irmãos, há momento que o medo chega. E quando o medo chega, o Senhor nos faz lembrar quem somos, quem habita em nós, para onde estamos indo. E aí Ele nos faz lembrar, até tem um hino que a gente cantava, uma música que a gente cantava muito, né? Que dizia assim: Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás. As palavras proferidas por Jesus Cristo nos trazem grande alento. Ele nos ensina que devemos viver pela fé e depender do que é eterno. As pessoas do mundo vivem de acordo com o que podem ver e ter. Mas em Cristo nós somos ensinados a confiar naquele que é eterno, naquele que está assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Quando nós abrimos as portas da nossa casa para Jesus entrar e fazer morada, mudanças extraordinárias começam a acontecer. E quando eu falo em mudanças extraordinárias, eu estou falando em mudanças que nem mesmo imaginávamos que poderíamos passar. Transformações que não imaginávamos que seriam possíveis vivenciá-las. Aí vem uma série de coisas na nossa mente. O Espírito de Deus nos começa a lembrar da palavra, nos começa a lembrar da fidelidade. Fidelidade que temos que ter uns para com os outros, e fidelidade para com o nosso Pai que está nos céus. Aí vem o texto bíblico, onde se declara que mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Aí a gente é levado a pensar no seguinte: diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tantas dificuldades, Deus entregou o seu Filho unigênito, e Ele tomou o nosso lugar lá no Calvário. Ele levou sobre si, como disse agora há pouco, nossos pecados, iniquidades, enfermidades. Ele é aquele que nos sara, Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que nos faz lembrar que estamos aqui apenas por algum tempo. A vida do homem é como um sopro, início, meio e fim.
esse sopro foi meio alongado, pode ser um sopro bem rápido, início, meio e fim. Mas nós temos a garantia do Senhor, de que em Cristo Jesus, viveremos eternamente em sua presença. E o mais tremendo que eu vejo, irmãos, é que Deus não faz promessa somente para a eternidade, mas faz promessa para o hoje e para amanhã. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. As primeiras mudanças ocorrem em nossa casa pessoal, ou seja, em nosso ser interior. E o início do trabalhar de Deus é surpreendente, porque é totalmente diferente do que qualquer outra ação. É tremendo porque Ele trabalha no mais profundo do nosso ser, respeitando a nossa individualidade. Jamais existiu ou existirá alguém exatamente igual a outra pessoa. Mesmo gêmeos univitelinos, o DNA é diferente. Então Ele é o Criador de todas as coisas. E nós, seres humanos, a palavra diz que nós somos a coroa da criação. Então Ele nos criou com amor. Ele nos formou com suas mãos. Ele nos deu o fôlego da vida. Ele nos deu um espírito que é imortal. Temos início, mas não temos fim. O corpo, ele é mortal, ele é transitório. O corpo vai se desgastando, mas aqui dentro a gente vai se renovando. Agora é preciso ter cuidado, porque o corpo começa a ter limitações. E o que eu vejo assim, que a maior dificuldade é a gente poder se conscientizar de que essas limitações existem. Mas aqui dentro parece que não. O Senhor vai renovando a nossa força. Nós somos renovados no Senhor a cada momento, a cada instante. Aleluia. Eu sempre estou citando para a igreja o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. A conclamação é tripla: deixá-lo entrar, agir e fazer morada. Olha só, deixá-lo entrar, agir e fazer morada. Ele age, eu permito, e participo do seu agir, quando aceito o seu agir. Amém? Então, irmãos, quando aceitamos e declaramos a Jesus Cristo como Senhor único e suficiente Salvador, o convidamos a fazer morada em nosso ser. Será que Ele não sabe das lutas que a gente tem passado? Claro que sabe. Mas está escrito na palavra que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas ocorrem, acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se não estivermos depositando a nossa fé no Senhor, se não estivermos depositando a nossa fé naquele que tem todo poder, que criou todas as coisas, a nossa mente não consegue alcançar. E há uma batalha espiritual tremenda para que exista a seguinte pergunta no mais profundo do nosso ser: será que isso é verdade? Ele não trouxe a gente até aqui para a gente voltar atrás, não. Nós dependemos dEle. A nossa dependência é dEle. Aleluia, aleluia. Agora nós também devemos convidá-lo a ficar e agir em nossa família. E quando isso acontece, igreja, a primeira percepção dos familiares é da paz que passamos a demonstrar diante das batalhas que enfrentamos. O negócio está difícil. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu estou dizendo para você que o negócio está difícil. Louvado seja o nome de Jesus. A nossa confiança está nele.
Os filhos que Ele nos deu não nos pertencem, pertencem a Ele. Assim como a nossa vida não nos pertence, mas pertence a Ele. Significa que somos dele, vivemos para Ele, vivemos por Ele. Ele não vai permitir que o seu servo, que a sua serva sejam envergonhados. Não. Nós confiamos e confiamos plenamente. E não confiamos somente de declaração, mas a partir do nosso ser interior. E porque às vezes a gente fica impaciente, pastor, eu tenho a resposta. É porque nós somos humanos. Somos humanos. Não somos somente espírito. Nós estamos nesse corpo, cada um tem o seu corpo. E o apóstolo Paulo diz, esse corpo da nossa morte. E quando a gente para observar tudo aquilo que Deus tem feito, diante de todo poder, diante de todo amor, o amor completo, perfeito, a justiça absoluta, o nosso coração se alegra, porque Ele não esqueceu da gente. Ele diz, eis que estou com você, todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Algo diferente está acontecendo. É a presença de Jesus transformando o nosso coração e nos concedendo uma nova visão da vida. O que é que ele diz? Olha, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, amigos, para poder me seguir, aquele que não fizer isso não é digno de mim. O que significa isso? Significa colocar o Senhor em primeiro lugar. Significa que a nossa dependência a Ele aumenta a cada instante. Significa que o nosso amor por Ele aumenta a cada momento. A nossa confiança, a fé que depositamos nele continua sendo gerada e continua aumentando momento após momento. E diante das lutas, das tribulações, Ele nos faz ter uma percepção de que tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que ocorreu, Ele trabalha para que sirva como lições, o aprendizado para a nossa vida. Ele nos faz lembrar que Ele nos sustenta, é Ele que nos dá o fôlego da vida. E se estamos vivos porque Ele tem propósitos para conosco. Propósitos para que sejam realizados através da nossa vida, aleluia. A paz que tem origem em Cristo é perfeita, mas a sua perfeição não nos faz desfrutá-la em absoluto. Em nossa condição humana, por conta do pecado, surgem entraves, dificuldades que muitas vezes alimentamos, mas que não nos trazem bem algum. A paz gerada em Cristo Jesus precisa encontrar lugar em nosso coração e em nossa mente. Aleluia. É o Espírito Santo aquele que nos faz lembrar das promessas que Deus tem feito para nós. É o Espírito de Deus que nos faz lembrar daquilo que temos aprendido. É o Espírito Santo que nos faz lembrar que Ele nos fortalece. Precisamos estar bem lembrados disso. Ele age no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. A transformação operada por Deus em nosso ser, além de nos fazer novas criaturas, também nos faz embaixadores da paz. Aleluia. Curando enfermos, libertando os cativos, os possessos, e levando as boas novas de salvação aos pecadores. Veja o ensino que Jesus nos dá, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 5 e 6. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para
voz. Amém? Pastor, eu não dou mais a paz não para fulano, porque eu dou, ele não responde. Continue dando o que está voltando para você. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Ele nos capacita para que possamos transmitir a sua paz onde quer que estejamos, diante de toda e qualquer circunstância. Às vezes a gente sai para fazer uma visita para alguém que perdeu alguém muito querido. E quantas vezes saímos de lá cheios, porque encontramos uma pessoa que está sofrendo, que está sentindo a falta, mas uma pessoa que está transbordando do amor e da presença de Deus. É por isso que não nos desesperamos. É por isso que continuamos olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando você não estiver bem, quando você estiver duvidando das coisas, quando você estiver assim, sem vontade de sair de casa, de fazer nada, faça uma coisa: troca de roupa, vai dar uma passeadazinha na praia. Aí vai andar e olha aquele marzão imenso aqui, essa orla linda que o Senhor nos deu. Começa a olhar e ver o poder de Deus. O poder de Deus em dizer para o mar: você só chega até aqui. Você só pode vir até aqui. E quando passa, é porque houve alguma coisa lá que fez com que tivesse que passar, que ultrapassar. Olha, diz: obrigado, Senhor, porque o Senhor que criou todas as coisas, o Senhor me criou. Fala para Ele isso. E o Senhor me criou a tua imagem e semelhança. Obrigado, Pai. Aí você diz: então, em nome de Jesus, eu repreendo a esse desânimo, eu repreendo a toda dúvida. Irmãos, os meus avós maternos serviram ao Senhor. O meu avô, como pastor, ele foi pastor no Maranhão. Ele era alagoano, mas minha avó maranhense. E eles casaram em Recife. Meu avô estava fazendo seminário, a minha avó era a ETC, né? Escola Teológica Cristã, que hoje é o SEC. E eles casaram e foram ao Maranhão pregar o evangelho para o pai de minha avó, o meu bisavô. Minha bisavó já não estava mais, não era mais viva. E lá ele se converteu, lá nasceu minha mãe. De lá eles foram para o Peru. Foram ser missionários no Peru. Foram para Iquitos, no Peru, área de selva. Ali nasceu meu tio. Depois eles tiveram que voltar por conta de problemas de saúde. Meu avô. Ficaram no Maranhão. Lá no Maranhão nasceu. Minha mãe nasceu no Maranhão, tio Rubem no Peru. Depois nasceu tia Efa, tia Ruth e tia Euriza. 5 filhos. Minha avó era parteira. Naquela época ela fez um curso. Esse curso era um curso demorado. Ela não era uma parteira curiosa. Ela tinha aquela formação. Quantas vezes eles chegaram em determinados lugares e Deus agiu através de minha avó. Chegaram num lugar no Maranhão. O lugar era uma rua só. A rua você entrava e na rua você saía. E lá, na época, o padre proibiu que vendesse qualquer coisa para o pastor que havia chegado, para abrir um trabalho evangélico, e não podia, e ninguém podia vender nada. E tudo que era vendido lá, tinha uma loja, um lugar, não sei se era empório que chamavam, né? Se vendia de tudo. E o dono daquele lugar ali, daquele estabelecimento, era um cara valente, um cara bravo, um cara matador de gente. E a esposa dele estava grávida. E vovó contava que um dia ela começou a ver um movimento diferente lá na casa. Aí ela pensou: não, aquilo ali. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Aí ela preparou a maletinha dela, final da tarde para a noite, trocou de roupa, ficou sentada na cadeira. E vovô disse: Luísa, o que é que você está fazendo? O que foi? Não, é porque daqui a pouco vão bater na porta. Porque a mulher lá, daquele homem, ela está há 3 dias que eu vejo o movimento lá.
E a criança não nasceu, eles virão me chamar aqui. E meu avô, Luiz, aquele homem é um matador de gente. A gente não pode nem passar ali na porta, não vendem nada para a gente. A vovó disse, vamos fazer o seguinte, você fica orando e eu fico aqui. Daqui a pouco bateram na porta, a vovó foi para lá. E Deus salvou aquela mulher, aquela criança. No outro dia o homem fez uma grande festa. E disse, a partir de hoje, quem mexer com o pastor, com a família do pastor, vai estar mexendo comigo. Pastor, o senhor pode tirar aqui o que quiser, o senhor pode comprar tudo o que quiser. Se tiver dinheiro, paga, se não tiver, não paga. E ali Deus abriu um trabalho tremendo e grandioso, naquele lugar que era um lugar pequeno, mas Deus fez presente. O que é que eu estou dizendo? Quando tudo parece perdido, quando parece que não tem mais jeito nenhum, tem jeito sim. O Senhor vive, Ele é vivo, Ele conhece, Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ele é aquele que abre as portas, e as portas que Ele abre, ninguém pode fechar. Oh, aleluia! Como não confiar nesse Deus? Oh, irmãos, como não confiar nesse Deus? Como não acreditar que Ele está agindo, mesmo quando a gente acha ou pensa que Ele não está fazendo nada? Ah, irmãos, a nossa família é o campo missionário mais importante da nossa vida. E nós precisamos valorizá-la. Precisamos entender que as batalhas espirituais travadas na família também são vencidas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia! A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança é viva. A nossa esperança já venceu a morte. A nossa esperança está assentada à direita de Deus o Pai como Deus o Filho, intercedendo por nós. Aleluia! Como não amar esse Deus? Agora, se a gente diz que ama a Deus, a gente tem que amar o nosso irmão. Com todas as falhas, com todos os defeitos que ele tem. Sabe por quê? Porque nós temos falhas, todos nós temos defeitos, temos virtudes. Mas temos que amar o nosso irmão. É bíblico. E o Senhor vai mais ainda. Ele diz que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eita, Jesus da glória. Mas ele não diz que é para andar junto não, né? Mas ele diz que é para amar. Significa o que? Orar e abençoar. No ministério nós enfrentamos muitas dificuldades. E logo quando assumi o ministério, as dificuldades eram imensas, incontáveis. Mas o Senhor me ensinou uma coisa. Todas as vezes que eu me ajoelhava ali antes de pregar, e que me vinha à mente, que o inimigo ele não tem nenhum escrúpulo não, né? Olha o que fizeram com você, o que disseram, tal. Eu começava a citar o nome de cada pessoa, e abençoando, tal. Aí a gente escuta aquela vozinha, hipócrita. Você está dizendo que perdoa, mas você não perdoa coisa nenhuma. Aí o Senhor nos faz lembrar, para a gente dizer assim, a gente fala. Disse, não, eu não sou hipócrita. Eu estou perdoando. Perdão não é questão de sentimento, é questão de obediência. A palavra, entendeu, igreja? Então perdão não é questão de sentimento, é questão de obediência à palavra de Deus. Aleluia! Se num casamento não há perdão, está complicado. É difícil. As irmãs têm uma memória tremenda. Lembra de tudo. Você está aquele cara, você está lembrado que naquele dia ele fez isso. Sabe por que Deus deu essa memória tremenda para vocês? Para que vocês pratiquem o perdão. Para que você chegue para o marido e diga assim, vamos pedir perdão, vamos abençoar. Pedir perdão ao Senhor e vamos abençoar. Oh, igreja amada do Senhor. Viver com Cristo é algo tremendo, maravilhoso. Viver com Cristo é diante de toda e qualquer prova. A gente continuar olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém?
A nossa esperança tem as chaves da morte e do inferno. Aquele que tem as chaves tem todo poder, domínio e autoridade. É o que o Senhor tem. Todo poder, domínio e autoridade o nosso Senhor tem. Em Cristo Jesus nós somos o que? Mensageiros da paz. E como tais nós somos convocados a fazer a diferença. A nossa luta não é contra as pessoas ou contra as religiões. A nossa luta é contra os principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas o Senhor nos dá inteligência, o Senhor nos dá entendimento, Ele nos dá o discernimento. Olha, irmãos, quando orarem, orem e peçam: Senhor, me dá o discernimento. Discernimento espiritual não é discernimento como lógica humana, não. É diferente. Pede o discernimento espiritual. A maioria das batalhas que nós travamos são espirituais, aleluia. Estimados irmãos e amigos, as pessoas não regeneradas não têm a paz interior que somente Jesus concede. Porque Ele concede exatamente àqueles que creem, àqueles que o recebem como o Senhor, o único e suficiente Salvador, aleluia. Elas têm certa tranquilidade, mas lhes falta algo que não conseguem entender. O vazio existencial, ele só é preenchido com Cristo. Igreja amada do Senhor, a sua família é o bem mais importante que você tem. Ele é mais precioso. Mais precioso que você tem. Casamento tem que existir perdão. Tem que existir diálogo. Uma das maiores dificuldades do casamento que é falta de diálogo. Quando namora, conversa que só, noiva, conversa que só. Casa, deixa de conversar. Que é isso, rapaz? Para com isso, meu amigo. Aí eu digo assim: você chega em casa, a mulher quer falar com você, você já está deitado para dormir, quer ouvir um conselho sábio? Sente. Fique deitado não, porque você vai ouvindo a voz dela, aí você vai, aquela voz, você dorme. E quando ela olha para você, vê que você está dormindo, aí o negócio complica. Fique acordado. Está com sono? Fique acordado. Fique ouvindo. Faça alguma coisa. Fique numa posição incômoda, que não dê para dormir. Escute. Escute tudo. Estou dando conselho. O cara que estou fazendo 46 anos de casamento, gente. Casado com a mesma mulher. Aleluia. Glória a Deus. E casaria com ela de novo. Se voltasse atrás, casaria de novo. Ah, casaria. 46 anos de casamento, com mais 5 de namoro e noivado, 51 anos que a gente se conhece. E 46 que a gente habita na mesma casa. Aí você diz assim: é fácil? Não, não é fácil, porque cada um tem o seu temperamento. Eu digo sempre o seguinte: quando somente um cede, os dois perdem. Quando os dois cedem, os dois ganham. Entenderam? Segurou aí? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A busca pela paz não está no local onde as pessoas moram, não está nos bens que possuem, nos projetos humanitários que participam, porque ter paz é estar em paz com Deus, é a certeza absoluta de que Deus está no controle, agindo em nosso favor. Olha, irmãos, a maioria das dificuldades que a gente enfrenta são consequências das escolhas que fizemos. É verdade. Sabe por quê? Porque às vezes Deus fala com a gente e a gente não está nem aí. Deixa eu dar um exemplo rapidinho para você. Eu queria trocar de carro. Eu gostava muito de trocar de carro, eu ainda gosto. Mas não como antes. E aí, fui fazer um negócio, tá? E
Orei, Senhor, como é, tal. Porta fechada. As portas fechadas. Eu digo, não, isso não é de Deus, não. Ué. Aí orei de novo, tal. Bom, resumindo, fechei lá um negócio. Pense num negócio terrível. Pior negócio que eu já fiz na minha vida. Carro novo, sem placa. Cheguei, fui no apartamento de meus pais, mostrar o carro, tal. Quando cheguei, o carro tinha um arranhão, arranharam o carro com um prego lá que... Eita Jesus! Eu só descansei no dia que vendi aquele carro, obrigado, e pedi perdão ao Senhor não sei quantas mil vezes. E eu agora só faço qualquer negócio quando o Senhor dá, Senhor. Tenho paz, é isso mesmo, Senhor. Tá ok? Pastor, o que é isso? É verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas pensam que Deus não está olhando, cuidando das coisas simples. Tem gente que diz assim, eu não vou preocupar Deus com isso. Qual é, pastor? Eu vou preocupar Deus. Ah, meu amigo, não. Ele não disse que não é preocupar, não. Ele disse que é para apresentar tudo diante dele, com orações, súplicas e ações de graças. Então eu apresento tudo. E a gente apresentando tudo, a gente ainda erra, quanto mais sem apresentar. É ou não é? E aí, o que fazer? Se prostrar diante dele, pedir perdão e dizer, Senhor, eu quero realmente viver para o louvor da tua glória. Pai, tira de mim tudo que precisa ser retirado. Coloca tudo que precisa ser colocado. Transforma tudo que precisa ser transformado. Aí então a gente volta para aquele texto que diz assim, que eu disse agora há pouco, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Romanos 5, 1 e 2 diz assim, portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! A paz com Deus foi consumada em Jesus Cristo. E essa paz, igreja, é a tranquilidade da alma. Uma paz estabelecida que não depende das circunstâncias internas ou externas. Porque essa paz é sobrenatural, porque vem diretamente de Deus. É por isso que ela não desaparece. É por isso que essa paz não desaparece diante das adversidades. Nos preocupamos, nos incomodamos, mas não nos desesperamos. Amém? E sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu, lá em Filipenses 4:7, a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Essa é a paz daquele que nos faz mensageiros da paz. Observe o nosso texto básico. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. É a paz pessoal de Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, Jesus concede a sua paz a todo aquele que nele crê. A paz do mundo é utópica. Os acordos de paz que as nações fazem são facilmente quebrados. Não há o devido respeito pelas pessoas. Não existe paz no mundo. Mas em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos faz depender exclusivamente da paz de Cristo. Ele nos faz entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. A paz de Cristo nos leva a confiar em Deus, apesar de todas as dificuldades. Eu concluo dizendo que o Deus eterno, em Cristo Jesus, está derramando sobre você e sobre sua família dessa paz abundante e eterna.
Uma vez o Senhor me deu uma visão. A visão que Ele me deu era a visão de um anjo, ele segurando um cântaro, um pote, né? Virando assim, e é como se estivesse com águas, e isso sendo derramado sobre a nossa vida, o anjo segurando assim. E aquela água, ela não cessava, aquele cântaro, ele não esvaziava. As bênçãos que o Senhor tem para aqueles que estão em Cristo são incomparáveis, são insondáveis, e elas acontecem e acontecerão. Você tem promessa do Senhor na sua vida? Então tome posse, continue de posse. Eu digo sempre: Senhor, eu estou de posse de todas as promessas que o Senhor tem feito na minha vida. Ah, irmãos, que Deus bom, que Deus tremendo. Os médicos disseram para minha mãe, para meu pai: a senhora não pode ter essa criança comigo. Era eu. A senhora não pode ter essa criança. Se a senhora tiver, a senhora vai morrer e a criança morre. Então tem que fazer o seguinte: tem que tirar essa criança, para que a senhora possa viver. Já pensou que negócio, que complicação? Minha mãe disse: não, eu confio num Deus que pode todas as coisas. Eu confio num Deus. E eu estou aqui. Minha mãe disse que o pessoal chegava para visitar. Para só que tem visita que é um negócio, né? Chegava assim, olhava assim e disse: ô Mirtes, tão bonitinho, né? Pena que não vai viver. Já pensou? Isso é coisa que se diga. Isso é coisa que se diga. Aí lá vinha minha avó, meu avô, meu pai: não, Mirtes, espera aí, não, vamos confiar. O Senhor está à frente, o Senhor vai, né? E estou eu aqui. Ué, que bênção maravilhosa. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Que mesmo que os médicos, que mesmo que as pessoas tenham dito, a última palavra é a palavra do Senhor, gente. A última palavra é do Senhor. É a palavra dele. Agora Ele nos ensina que devemos ser prudentes. Devemos ser cuidadosos. E precisamos verdadeiramente confiar no Deus que pode todas as coisas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Amém? Você entendeu essa palavra? Você toma posse dessa palavra? Então diga glórias a Jesus. Fiquemos todos de pé, equipe de louvor. Deus do impossível não desistiu de